Ser para o final a apresentação dos dois, mas eles correram para cá, então foi bom que já apresentou logo os três. Meus irmãos, pegando o ritmo da Conjubasp, o tema da noite é Filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Quando, pastor? Quando nós cremos em Jesus Cristo. Tá? Quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O texto não é o texto que a gente vai usar hoje. Vamos usar um texto lá em Romanos. Mas o apóstolo João vai dizer que todos os que receberam Cristo são chamados filhos de Deus, a saber, os que creram no nome de Deus, no nome do Filho de Deus. Então, todo aquele que crê em Cristo é enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo e se torna filho de Deus. Vocês podem me fazer uma pergunta: pastor, e se eu não crer em Cristo, eu não sou filho de Deus? Não, é criatura. Só é filho de Deus quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Filhos de Deus a saber. E esse amor do Pai é um amor incondicional. Nós tivemos momentos ímpares na Conjubasp, aonde a nossa juventude foi abençoada pela palavra. Abba Pai, filhos de Deus. É interessante que nós estamos estudando a carta aos Gálatas. E lá em Gálatas vai dizer: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho. Aí ele vai dizer assim: e esse Espírito clama, Abba Pai. Nós temos um Pai que cuida dos seus filhos, um Pai que zela pelos seus filhos. Aí ele vai dizer: assim vocês já não são mais escravos. Não, ó. É interessante que ou você é filho de Deus ou você é escravo. Escravo de quê, pastor? Escravo do pecado. Você é escravo. Aí ele vai dizer: assim vocês já não são mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro. Além de filho, ainda tem uma garantia de uma herança celestial, uma herança no céu. E nós vamos trabalhar com esse tema, filhos de Deus. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 12 ao 17, dos versos 12 ao 17, Romanos 8, do 12 ao 17, eu creio que aqui é o texto mais claro, que mostra que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo é especialista em fazer o quê? Contrastes, o que éramos antes e o que nos tornamos hoje, e a gente vai dar uma caminhada, sabendo que nós somos filhos agora, que nós temos um Pai que nos guarda, que nós temos todas as garantias, todos os direitos de filhos, todos os privilégios de filhos, mas ao mesmo tempo também as responsabilidades. Romanos 12, do 12 até o 17. Vou ler os pares, como de costume da igreja. Gostaria que a amada igreja lessem os ímpares. A palavra de Deus nos diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Deus. Esse capítulo 8 aqui vai mostrar as bases e a certeza da salvação. A base e as certezas da salvação daqueles que vão para o céu. Por quê, pastor? Porque são filhos de Deus. Filhos de Deus. Só a guisa de introdução aí, verso 8, capítulo 1, vai dizer assim, ó: porque nós somos filhos agora, o que é que ele diz? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira bênção espiritual. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para quem, pastor? Para os filhos de Deus. Nenhuma condenação.
Ele vai dizer que a inclinação do Espírito Santo aqui, nesse texto aqui, o capítulo 8 é recheado, fala sobre o Espírito Santo de Deus, fala sobre os filhos de Deus. Vai dizer que a inclinação do Espírito, ela nos leva a aplicar uma vida conforme a vida de filhos. Cristo, sendo o nosso irmão mais velho que foi na frente, já foi na frente preparar um lugar, e nós agora obedecemos. O Espírito transmite vida, a gente vai ver isso, e nos assegura que nós vamos para o céu. Por que nós vamos para o céu? O que é que acontece no verso 11, a guisa de introdução ainda para a gente entender? O nosso corpo, agora ele é corruptível, corrupto ainda, porque ainda nós estamos nesse mundo, mas o nosso corpo vai passar por um processo de transformação. Ele diz assim, verso 11, para a gente dar continuidade: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Nós seremos ressuscitados naquele grande dia. É interessante que a alma já está com Deus, mas o corpo de muitos irmãos ainda está no túmulo. Mas a alma se unirá ao corpo, e haverá ressuscitação dos mortos, naquele grande dia, quando o Senhor voltar, em glória, majestade e poder. E o nosso corpo será transformado, incorruptível. Aí nós herdaremos o reino do céu. A libertação do poder da carne. Esse texto vai nos mostrar isso, da inclinação da nossa natureza pecaminosa ainda. Não é que nós somos perfeitos, mas ele vai dizer que Deus, aqui nesse capítulo 8, Deus ele nos conheceu, Deus ele nos chama pelo seu amor, pela sua graça, Deus nos justificou e Deus nos glorificou já no presente. Em Cristo, por meio de Cristo, nós temos todas essas garantias. O apóstolo Paulo aqui no capítulo 8 vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele ainda vai dizer que em todas essas coisas, tribulações, morte, vida, falta de roupa, todas as dificuldades, em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós temos todas as garantias em Cristo. E ainda ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso para os filhos. Então nós temos uma paternidade espiritual, um Pai eterno que guarda e que sustenta os seus filhos, orienta, conduz através do Espírito Santo. O meu objetivo nessa noite é mostrar que você é filho, que você é filha de Deus. Meu objetivo é isso nessa noite, que nós não somos mais escravos da carne, nós não somos mais escravos do medo, não. Nós não somos mais escravos da nossa natureza pecaminosa, das obras da carne. É interessante, nós temos que nos tornar filhos, porque senão, aqueles que não são filhos de Deus ainda vivem segundo as obras da carne. Em alguma coisa dessas eles vão cair aqui, que está lá em Gálatas. Ele vai falar, é uma lista completa, só de coisa que não presta. Se você é filho, Deus já lhe restaurou. Nós não somos mais escravos da obra da carne. E ele vai mostrar quais as obras da carne. É uma lista grande, meus amados. Eu não vou nem colocar. Mas ele vai falar algumas aqui. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias e divisões. Olha o tanto de coisa aqui. Isso são tudo obras da carne, do homem natural. O homem natural não é filho de Deus, porque ele não consegue entender as coisas espirituais, as coisas do céu. Você pode falar, pregar, anunciar. Se não houver uma ação do Espírito Santo convencendo o homem, ele não vai entender nada. Não vai entender nada, nada. E Paulo lá em Gálatas, ele faz uma declaração, ele diz assim, e declaro a vocês o que antes vocês já ouviram. Ele vai dizer assim, os que praticam tais coisas, aquela lista que eu falei, não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque não são filhos de Deus. Não é porque nós fomos encontrados, não é porque nós aceitamos Jesus que nós somos perfeitos. Não, meus irmãos. Mas nós estamos num processo, avançando, seguindo para o alvo.
É um processo, é uma caminhada. Perfeitos ainda não, mas nós já somos remidos, lavados com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do Cordeiro de Deus quebra a maldição das obras da carne, a maldição do pecado, a culpa que o pecado levava sobre o homem. Na justificação, Deus limpa o nosso passado. Nós somos agora justos por causa de Cristo. Deus olha para você e vê Cristo, vê a obra de Cristo em você. E agora nós, os efeitos do pecado também já não têm poder sobre nós, porque agora a santificação de Cristo está no meio da sua igreja, e nós temos que viver em santidade e em novidade de vida. E um dia, meus amados irmãos, Ele nos livrará para sempre da presença do pecado. Isso somente na glorificação. Nós esperamos o retorno do Rei. O Rei está voltando. Aí sim, as nossas vidas, o nosso corpo será transformado e incorruptível. Por isso que o chamado, em todas as epístolas, praticamente de Paulo, é viver uma vida de santidade. Esse é o processo. Por isso que a salvação é um processo. Eu falei aqui, fomos justificados, somos santificados e seremos glorificados. É um processo. Aqui é onde entra a perseverança dos santos, Deus mudando, mostrando, aplicando o seu caráter em nós. Então nós estamos numa caminhada, Deus está nos forjando, nos transformando, e é dia a dia. É o que nós chamamos, o que Jesus disse para Nicodemos: nós precisamos nascer de novo, regeneração. Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, nascer do céu, porque senão não herdarão o reino dos céus. E o que mostra que nós somos filhos de Deus é justamente se nós estivermos nesse passo de santificação aqui na terra. E o que é que tem que acontecer comigo e com você nessa noite? Algumas coisas que nós temos que abandonar, algumas coisas que nós temos que deixar para trás. Nós chamamos os pecados de estimação. A vida de um crente não pode ser uma prática dos mesmos pecados, errar aonde nós erramos. Não, Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, mas a prática do velho pecado vai mostrar que eu não sou filho de Deus, porque eu tenho que vomitá-lo. Eu tenho que expelir o meu pecado diante de Deus, não diante dos homens, mas diante de Deus, confessando os nossos pecados. Porque não é normal eu viver na prática do pecado. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Aquele que adulterava não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais. E isso é transformação. A nossa luta principal é contra nós mesmos. A nossa luta é contra nós. Amados visitantes dessa noite, você pode ser transformado e se tornar filho de Deus nessa noite, através de Cristo. Cristo é o alvo, Cristo é o centro. Cristo, somente Cristo traz confissão verdadeira. Cristo traz arrependimento genuíno e abandono do pecado. Aí ele vai dizer aqui, verso 12: assim, pois, irmãos, somos devedores de Cristo, mas não da carne, não a carne, não as nossas paixões, não. Eu não sou mais devedor das minhas inclinações, das minhas paixões, não. Eu sou devedor de Cristo, que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Isso nós somos. Mas da carne, das minhas inclinações, não. Ele já matou, Ele já enterrou o velho homem. É isso que Ele faz. É interessante que nesse texto o apóstolo Paulo vai nos dar 5 garantias aqui. De que, pastor? Que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 5 garantias dessa filiação divina do homem com Deus, através de Cristo Jesus. 5 evidências do amor de Deus. A primeira garantia está aí, no verso 13, quando ele diz que nós caminhamos agora segundo o Espírito. Olha o que ele diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Através do Espírito Santo, nós somos guiados pelo Espírito.
não mais pelas obras da carne. Eu faço o que agora? Mortifico. A palavra aqui, mortifico, é enterrar. O velho homem foi enterrado, o velho homem foi sepultado com Cristo, e agora nós somos filhos de Deus. É interessante que ele fala da morte aqui, ó. Segundo a carne, caminharão para a morte. Isso aqui, existe 3 tipos de morte. A primeira morte que o homem morre é a morte espiritual. Depois ele morre fisicamente e depois ele morre eternamente. Morte física, morte espiritual, morte física, morte eterna. Se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, e a morte aqui é eterna. Não é só física, mas a morte eterna. Se eu caminho segundo a carne, segundo os meus desejos, segundo os meus pensamentos, eu estou caminhando para a morte. O que é que o apóstolo Paulo diz? O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. Louvado seja Ele. Isso aqui é para os seus filhos. Eu agora mortifico os meus desejos, eu enterro os meus desejos. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim que nós devemos viver. Mortifico os meus desejos, as minhas paixões, as minhas inclinações. Eu não faço mais o que eu quero, mas o que Cristo quer. É isso que eu faço. É isso que eu faço, é assim que eu vivo agora. É interessante que Jesus, ele é mestre em dar exemplos. E Jesus, ele dá uma ilustração, ele faz uma ilustração lá em Mateus 5. Quando ele diz, ó, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga fora. Jesus Cristo não está mandando arrancar o olho literalmente, tá? Mas o que é que ele está dizendo? Se afaste daquilo que tira você da presença de Deus. Você não pode ser um filho teimoso. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e joga fora. É a internet, jovem, jogue fora. Pornografia, fora. É o consumismo, mulheres, fora. Falsos amigos, jovens, fora. Namoro em julgo desigual, jovens, fora. O que está te afastando de Deus tem que ser arrancado e jogado fora. É isso. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. É o que nós chamamos das concupiscências. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso tem que ser retirado, porque isso traz rebeldia espiritual na vida de um crente. Isso traz o que, pastor? Teimosia. Isso traz imaturidade espiritual. Isso traz pecado. E o pecado não confessado é desobediência a Deus. Nós temos que ter cuidado também com a influência do mundo. O mundo quer atrair os nossos jovens. O mundo quer atrair homens e mulheres para tirar, se possível, até os eleitos de Deus do caminho do Senhor. Ainda bem que ele coloca um se possível, porque não é possível. Então nós temos que nos livrar. Vícios, egoísmos, falta de fé, dureza de coração. Nós temos que abandonar agora. Se você é filho, você tem que vomitar agora, colocar para fora agora. Meus amados, há uma diferença que eu sempre gosto de trazer para a igreja. A diferença entre pecar e ser tentado. A tentação vai vir em nossas vidas praticamente todo dia. Todo dia. Todo dia. Desejos, maus pensamentos. Mas pelo Espírito Santo de Deus eu inclino, eu mortifico a minha inclinação. E eu não caio em tentação. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é cair em tentação. Então nós temos que ter cuidado com isso. O apóstolo Paulo vai dizer que há uma luta entre o Espírito Santo que habita em nós que já somos filhos de Deus, e a carne, os nossos desejos. E essa luta é como se fosse uma luta bélica, militar. Lá em Gálatas também a gente vai ver tudo isso na carta de Gálatas. Vai dizer que a carne luta contra o Espírito. E o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Quem está sendo mais alimentada ganhará essa batalha. A pergunta que fica para nós é: quem nós estamos alimentando mais? Os nossos desejos, as nossas paixões ou o Espírito Santo que habita em nós? A resposta tem que ser o Espírito Santo, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo ele vai falar também: aquele que semeia a corrupção
para a carne colhe corrupção, mas para o espírito ele vai dizer, tem vida eterna. E nós temos que plantar coisas boas. Nós temos que viver coisas boas. Nós temos que alimentar o nosso pensamento de coisas através da palavra de Deus, não coisas que não levam o crente para nada. Muitos crentes hoje estão perdendo o eixo da palavra de Deus, da oração. Nós temos oração aqui, nós temos vigília de oração. Na última quinta-feira dá 4 pessoas. Como é que eu quero que tenha um avivamento espiritual no meio da minha igreja, se eu não consigo orar? Se eu não consigo orar coletivamente? Segunda garantia do amor de Deus é que nós somos filhos de Deus agora, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados. Nós somos filhos, a paternidade espiritual de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida dos seus filhos, guiados, direcionados, não pela carne, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos mais filhos da ira, não. A nossa filiação é espiritual. Ele vai dizer aqui, filhos de Deus, guiados, habitados, orientados e dominados pelo Espírito Santo de Deus, e nos tornamos filhos. Você é filho de Deus. Você tem um dono. Ele está no controle da sua vida. O Espírito Santo guia, direciona e conduz os seus filhos. O que é que nós vemos aqui no versículo 14? A personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é a terceira pessoa numa escada, não. É a terceira pessoa aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E agora nós somos controlados. Ele nos domina, para que nós possamos dar testemunho do Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer mais uma vez, enchei-vos do Espírito Santo, mas não se embriague com vinho que leva à devassidão. É uma ilustração que o apóstolo Paulo faz, que nós temos que estar controlados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Não é como uma força que algumas igrejas dizem aí. Não é uma força. Ou então eles começam a jogar o Espírito Santo com paletó. Ou então eles começam a atirar com a metralhadora, dizendo que o Espírito Santo é uma metralhadora. Tem igreja que faz isso, o dominó do Espírito Santo, derrubando. Aí sai derrubando, 1, 2, 3, 4, 5, a igreja cai toda de uma vez. Passa o paletó, todo mundo cai no chão. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. De Deus não se zomba. O Espírito Santo é Deus. Eles estão brincando com Deus. Por isso nós temos que ter cuidado. Quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós cremos em Cristo Jesus, Paulo mostra isso. Como não é um culto de doutrina, mas Paulo mostra isso lá em Efésios 1:3. Quando nós recebemos a palavra de Deus, quando nós cremos em Cristo, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, o Espírito Santo vem morar, habitar no nosso coração. Então não há um segundo batismo com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai que age no meio de todos e está sobre todos. Mais um erro deles, teologicamente. Um só batismo, quando cremos, quando recebemos Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Agora nós podemos fazer isso, clamar, Abba Pai, o Espírito Santo, o Espírito de adoção. A terceira garantia é que você foi adotado. Você não tinha pai, agora você tem um Pai Celestial que te ama. Olha o que é que ele diz no verso 15, a sua adoção. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, não, mas receberam o espírito de adoção,
por meio do qual clamamos, Abba Pai. Você foi adotado, inserido na videira verdadeira, e agora você é filho de Deus. Jesus Cristo é o filho mais velho que foi na frente preparar um lugar para nós. É isso que nós somos, filhos de Deus. O Espírito Santo nos dá a garantia para clamarmos, Abba Pai. Nós fomos adotados. É interessante que ele diz aqui, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, não. Só há dois caminhos: ou você é escravo do pecado, ou você é filho de Deus. Não existe um meio, não. Ou você é escravo do pecado, ou você é filho de Deus. Quem nós somos nessa noite, para que nós possamos pensar? Nós temos que mortificar o pecado. Por isso agora nós podemos chamar ele de Pai. No Antigo Testamento não podia. Eles não chamavam, porque tinha tanta reverência e medo de Deus, que eles não tinham essa aproximação. Mas Jesus quebrou. O véu da separação foi rasgada de baixo para cima. Você tem acesso direto ao Pai, pode dizer, Pai amado. Você pode ir em oração a Ele e dizer, Pai amado, olha a minha causa aqui, sustenta a minha vida, muda a minha história. Você pode dizer isso direto. Não precisa de mediadores, não. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, Ele é o nosso Pai. É isso que Ele diz. Vocês não receberam, versículo 15, o espírito de escravidão. Não. A nossa relação agora é de pai para com o filho. O pai que cuida do seu filho, que conduz o seu filho. Ele está conduzindo a sua igreja, não escravos do pecado, não escravos do medo, não, mas filhos de Deus, amados, e esse amor é incondicional. Por isso às vezes Ele nos corrige, para nos trazer novamente para o prumo, dizer, ó, o caminho é esse, meu filho. O pai que ama, repreende em amor. O pai que ama, corrige em amor. Ele não vai deixar nós fazermos o que nós queremos, porque senão nós vamos viver segundo a nossa carne. Nós ainda temos inclinações para fazer o que não agrada ao Pai. Mas Ele cuida dos seus filhos. Nesse capítulo 8 vai dizer que Deus, Ele nos escolheu, nos amou, nos adotou, nos redimiu. E agora nós pertencemos à família de Deus. Pertencemos à família de Deus. Somos filhos de Deus a saber. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. A palavra Abba aqui, Abba Pai, era uma palavra aramaica usada pelos caldeus. Era uma palavra pagã, mas que os judeus pegaram essa palavra, os hebreus ainda. Isso indica o quê? Uma relação familiar. Relação entre pai e filha, uma relação de amor, uma relação com todos os direitos e privilégios do Rei da Glória, do Pai eterno, que cuida dos seus filhos. É isso. Nós temos dois privilégios. O primeiro é chamar Deus de Pai. No Antigo Testamento não tem, você pode pegar no Antigo Testamento todinho, não tem essa relação. Agora Cristo nos dá esse relacionamento. Nós chamamos Ele de Pai. Nós temos um Pai. E esse Pai, Ele é eterno. Ele nunca abandona seus filhos. Nunca. Nunca nos deixa. O segundo privilégio é de ser adotado. Nós estávamos distanciados. Paulo vai falar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, afastados. Mas com a adoção, Cristo nos reconcilia com Cristo. Cristo nos reconcilia com Deus. Cristo nos liga a Deus. E nós nos tornamos filhos adotados, filhos amados, filhos que têm um pai que guarda os seus filhos. É isso. Isso é que significa. E qual a minha responsabilidade, pastor? Obedecer, crer, viver. É um dia após o outro. A fé de ontem não serve mais para hoje, tem que ser renovada. Nós vivemos por fé. O apóstolo Paulo vai dizer que nós vivemos de fé em fé. É um dia após o outro, um dia após o outro. Um dia após o outro. Quarta garantia, é o testemunho interno do Espírito Santo de Deus. Olha o que é que diz no verso 16. Coisa linda. O Espírito Santo confirma
ao nosso espírito ou alma que nos dá vida, que somos o quê? Filhos de o próprio Espírito Santo de Deus. Confirma, carimba, sela você e diz lá no teu íntimo, lá no teu coração: tu tens um Pai no céu que te ama, tu és filho de Deus, a saber, Ele cuida de você. Esse é o testemunho interno. Confirmar, testificar, convencer internamente, persuadir. Ele nos convence internamente que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vai lá no profundo da alma e diz: você é meu, nunca jamais te abandonarei. Ele não nos deixa. O próprio Senhor Jesus disse isso na grande comissão, né? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Essa é a esperança do crente. Essa é a segurança do crente. Mesmo diante das dificuldades. O mundo aqui, meus amados, é um rio de lágrimas. Teremos perdas. Perderemos pai e mãe. Às vezes um filho. A empresa pode ir mal, o seu emprego pode ir mal. Você pode perder sim seu emprego. Mas o Espírito Santo vai lá na tua mente e diz: eu habito em você. Eu vou restituir a tua vida, eu vou mudar a tua história. Ele é Deus, especialista em fazer isso. Por isso nós não precisamos andar como filhos derrotados, não. Filhos envergonhados, não. Nós somos filhos do Altíssimo, membros da família de Deus. E isso não é sugestão humana, não. Mas é o testemunho fiel do Espírito Santo. É isso que ele diz. O próprio Espírito confirma com aquilo que nos dá vida, o nosso espírito, a nossa alma, espírito e alma, que somos filhos de Deus. É sobrenatural essa filiação, é eterna essa filiação. Você tem que se alegrar, se regozijar no Senhor. E a última garantia é que somos filhos, é que somos herdeiros e co-herdeiros. Que belíssimo esse texto, versículo 17. Versículo 17, olha o que é que ele diz: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Louvado seja Deus. A primeira coisa, eu quero pegar a parte de baixo do versículo, mostrar que sofreremos. Ele sofreu, por que nós não vamos sofrer? Então, não se admire com o sofrimento. Se você se adentrou dentro dessa igreja histórica aqui, a gente sempre vai pregar a verdade para você. Vai dizer que você é mais do que vencedor em Cristo, por meio daquele que te amou. Mas ao mesmo tempo sofreremos com Ele. Para quê, pastor? Para que nós possamos ser glorificados, para que nós possamos chegar no céu, na glória eterna, porque nós estamos sendo preparados aqui nessa terra. É uma preparação, mas Ele já nos dá a garantia: vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros. Nós temos uma filiação com Cristo. Cristo é o nosso irmão mais velho, e agora nós entraremos de posse da nossa herança, herdeiros de Deus, herdeiro da pátria celestial, herdeiros do céu. É para lá que nós vamos, a cidade de fundamentos, como disse Abraão, onde Deus é arquiteto e construtor. É para lá que nós vamos, para a nova Jerusalém celestial. Nós temos uma herança eterna no céu. Uma herança eterna no céu. É essa herança. Não são bens materiais, porque isso vai passar, tudo isso. Mas as pedras vivas do templo de Deus estará junto lá, clamando, louvando a Deus, clamando e louvando a Deus. Nós estamos a caminho. Nós temos que lembrar que, embora herdeiros, tudo é por meio dele e para ele. Tudo. A nossa herança é no céu. E a maior herança que nós temos é o próprio Deus. Nós temos que nos apegar a Ele. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso prazer. Deus,
Nós temos que nos regozijar nele, co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros, filhos de Deus. Temos uma herança celestial. E eu termino com algumas aplicações para que a igreja possa pensar nessa noite, no que nós falamos. A primeira evidência que você é filho de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em você, não é que você não vá ter maus desejos, não é. Nós ainda estamos na terra, nós ainda somos limitados. Mas o que prova que você é filho de Deus é se você está lutando contra esses maus desejos, contra essa inclinação da sua carne. O Espírito Santo alerta: eu estou lutando, guerreando contra mim mesmo. Essa é a maior prova que eu sou filho de Deus. Não é perfeição, mas a verdade é, se eu estou em guerra contra os meus desejos, isso é o que vai provar que eu sou filho de Deus. Segundo, nós já somos justificados, nós já temos a certeza da salvação. Uma pergunta que fica para você nessa noite, meu amado irmão, irmã: se Deus é por nós, quem será contra nós? Resposta: ninguém. Eles podem até tentar ir contra os filhos de Deus, mas não vão conseguir. É Deus que labuta, é Deus que luta a tua luta. Quando você chegar hoje em casa, entrega a tua batalha a Ele, entrega a luta a Ele, para que Ele possa mudar a tua história, reverter esse momento que você está passando, transformar o teu choro em alegria, tuas lágrimas em mananciais. Somente assim. Nós não podemos negligenciar os meios de graça, estar mais preocupado com as coisas materiais desse mundo, não, do que com as coisas espirituais. Família, emprego, amigos, trabalho, tudo isso é muito bom quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é o primeiro lugar da minha vida. É fácil falar. O chamado nessa noite é para vivermos, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não sei, meu amado irmão e visitante, como foi que você chegou aqui nessa noite. Às vezes nós chegamos numa noite como essa carregado de problemas, carregado de culpa, carregado de angústia, carregado de decepções que nós passamos no dia a dia. Eis a boa notícia para você: Deus já mandou alguém para tirar completamente a tua angústia e o teu pecado. Ele já enviou Jesus Cristo, que é Senhor da tua vida, para te restaurar completamente, para te colocar de pé novamente, para te fazer um vaso de honra, para trazer e derramar graça sobre a tua vida. Pastor, o que é que eu preciso? Confiar nele, não tirar os olhos dele. Os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor. Se olharmos para o lado, cairemos. Se olharmos para o outro, cairemos. Mas com os olhos fixos no Senhor, Ele nos manterá alicerçado nele mesmo, que é a rocha eterna. É isso que Ele faz. Que Ele possa trazer paz para o teu coração nessa noite. Que Ele possa trazer graça para a tua vida nessa noite. Lembre-se que você é filho de Deus. Ele protege você, Ele cuida de você. Você tem responsabilidade nessa vida, que aprender a confiar nele. Falar é fácil, nós temos que dar passos de fé. Passos de fé. Nem que seja um passo de cada vez. Porque essa caminhada só termina na segunda vinda de Cristo, meus amados irmãos. Nós temos que confiar nele, não tirar os olhos dele. Os nossos olhos têm que estar fixos nele. Nele. Nós temos uma paternidade. Nós somos filhos de Deus, a saber. Pastor, eu não sou crente ainda.
Pastor, o que é que eu faço para ser filho de Deus? A palavra de Deus diz que nós temos que nos arrepender. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e seremos salvos. Certa feita, lá no livro de Atos, um carcereiro, enquanto Paulo e Silas estavam presos, orando, clamando naquela prisão, de madrugada, e aquela prisão veio abaixo com a oração e com o clamor de Paulo e Silas. E o carcereiro pegou a sua espada, ia correr, ia se suicidar. E Paulo disse: não faça isso. O carcereiro olhou para Paulo e disse: o que é que eu preciso para ter a vida eterna? E o apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Somente assim, meu amado. A salvação é através de Cristo. Todos os que receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Somente assim. E você tem mais uma oportunidade de entregar sua vida a Jesus. Mais uma oportunidade. Deus está te dando de você se tornar filho de Deus, a saber, os que creram no seu nome. A salvação é obra divina, soberana. Mas nós temos que crer, confessar e entregar a vida a Ele por completo. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus por mais um culto. Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos mostra que nós não somos mais escravos da carne, das nossas paixões, mas nós somos filhos de Deus, a saber, os que creram no Teu nome, uma nova filiação, ó Deus, através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ó Deus, nos ligando diretamente ao Pai, nos dando acesso irrestrito ao Pai. E isso é por causa da Tua graça, a Tua maravilhosa graça que nos alcançou, a Tua graça que foi derramada em nossos corações, o Espírito Santo de Deus. Ó Deus, Ele diz aqui que Ele confirma, Ele testifica que somos filhos de Deus, a saber. E nós nos alegramos nessa noite, ó Pai, por fazer parte da Tua família, a Tua família espiritual, a Tua família batista, a Tua família que herdará o céu. Ó Deus, que o Senhor possa fazer morada nos corações daqueles que nos visitam nessa noite, sabendo, ó Deus, que verdadeiramente a salvação é para aqueles que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E não há outro meio, não há outro modo, não, somente através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá, sopra, Espírito Santo de Deus, e vá de encontro a esses corações que ainda não tiveram experiência com o Senhor. Que seja hoje à noite, que eles possam dizer: eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor é meu Deus, eu creio, Senhor, em Ti, e que confesso publicamente, e que vou viver eternamente sabendo que agora eu sou filho de Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada e abençoadora na Tua presença. Que nós possamos, ó Deus, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, nos nossos trabalhos, nas nossas lidas aí, espírito de ousadia, para que na primeira oportunidade nós possamos falar do Teu amor, falar das Tuas misericórdias, falar do Teu projeto de salvação na vida do homem. Que não há salvação em nenhum outro nome dado debaixo da terra ou no céu, a não ser no nome de Cristo, aonde nós podemos entrar no céu, somente através de Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa direcionar a Tua igreja, a vida da Tua igreja, para que a Tua igreja continue sendo
sal da terra e luz do mundo. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.